Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto dos corpos, tá? A gente falou na aula seguinte e nós vamos continuar falando sobre o duplo etérico. O conceito de duplo etérico refere-se a um dos corpos sutis ou energéticos que, segundo algumas correntes espirituais e esotéricas, acompanha o ser humano. Ele é descrito como uma réplica ou uma duplicação do corpo físico, mas com características etéricas ou energéticas, sendo composto por um tipo de matéria mais sutil do que a matéria densa que conhecemos. Essa ideia é encontrada em várias tradições espirituais, incluindo o espiritismo, a teosofia e as práticas de medicina energética e o reiki. Na concepção centenária, por que fala concepção centenária? Porque está falando dos 7 corpos que nós temos, tá? Muito difundidas em correntes esotéricas como a teosofia e a antroposofia. O homem é visto como composto por 7 princípios ou 7 corpos, aos quais se divide em 2 grandes estados ou dimensões principais. Os corpos espirituais, nós temos o átimo, o búdico, o mental superior e o mental inferior. Fazem parte de uma classificação esotérica que aparece em tradições como teosofia, antroposofia e certas escolas do ocultismo ocidental. Esses corpos ou veículos de consciência representam diferentes níveis de existência e da consciência humana, desde os mais sutis até os mais densos. Aqui ele está falando dos 4 superiores. Nós não vamos falar hoje dos 4 superiores, vamos citar, mas não vamos falar. Então, esses corpos espirituais, que são os 4 acima, que nós temos abaixo 3, né? Que é o corpo físico, o corpo etérico, que é o duplo etérico, e o astral. Aqui está falando assim dos outros 4, tá? Então, estado material inferior, o quaternário inferior. Este se refere à parte transitória, mortal e elegada ao mundo físico. Engloba 4 princípios. O corpo físico é esse que a gente palpa, é nosso corpo, né? Que é palpável para nós, né? Nós conhecemos. Então, é o nosso corpo biológico, é o que a gente está aqui, fala corpo físico, é da nossa carne, O duplo etérico ou vital, ele vai ser, por que fala duplicado, né? Porque ele é igualzinho ao nosso corpo físico. Então, o duplo etérico, o corpo etérico, o perispírito, até tem outro slide que eu ia falar sobre o perispírito. Esse corpo, ele é igual, ele é a cópia do corpo físico. Tem que ser alma. Não. O corpo etérico, ele é aquele que vai intermediar, por exemplo, assim, você tem o corpo físico, você tem o duplo etérico e você tem o corpo astral. Então, esse duplo etérico, ele vai ficar interligando o corpo físico com os outros corpos. Então, o corpo astral, mental, átimo, búdico. Então, ele é um intermediário que liga do corpo físico aos outros corpos. Por isso que as doenças, que a gente fala assim, que na apometria, a gente não trabalha muito com o corpo físico, a gente vai trabalhar só com o corpo duplo etérico por causa disso. E como ele é uma cópia, ele é um duplo do nosso físico, ele que fica, as doenças, elas não começam no nosso físico. Às vezes a gente não tem, tanto é que quando você vai fazer uma aplicação de apometria, às vezes, muita gente fala assim, quando você desdobra o corpo etérico da pessoa, aí ela fala assim, mas eu não tenho esse problema. Mas por quê? Porque a gente está falando do duplo etérico, a gente está falando do corpo etérico dela. Então, às vezes, essa doença, vamos supor, uma dor de cabeça, ela tem no duplo etérico, mas ela não tem no físico. Mas que pode apresentar Não, físico. pode. Tanto é que a apometria, todas as terapias alternativas, elas vêm para equilibrar seu duplo etérico, para às vezes a doença não vir para o seu físico. Entendeu? Por isso que muitas vezes a gente fala assim, a pessoa assim, mas tem uma dor de cabeça. Não tenho. Só que a gente faz o tratamento porque ela tem possibilidade
daquele problema vir para o físico. Mas muitas vezes, por isso que é legal na apometria, que a apometria ela é preventiva. Então, a doença, antes dela chegar para o corpo físico, a gente trata no corpo etérico. Então, às vezes, nem chega a ter a consequência no corpo físico. Isso aí não vou falar hoje não, pode ser passando por ele. Não foi dos corpos. Volta, Bruno. Aqui, né? Aqui a gente está falando sobre os corpos materiais, né? Que são esses que eu acabei de falar, que é o duplo etérico e o corpo físico. Então, eles são considerados corpos materiais. O que é interessante que no quaternário, né, que é o corpo mental inferior, mental superior, búdico, átimo, por que a gente muitas vezes mexe com traumas de personalidade da pessoa? Porque as nossas personalidades estão ligadas nesses níveis de consciência, no quaternário inferior. Então, e a personalidade, ela é engraçada, porque eu sempre falo que a personalidade, ela é autônoma, né? Às vezes você tem um comportamento que você nem quer ter na personalidade e você não controla, ela comanda você se você não souber lidar com a situação. A gente vê muito na personalidade, esse problema de personalidade, a gente pode falar até que as pessoas têm a criança interior ferida, né? Porque às vezes tem personalidades que são muito brilhantes no sentido de criança mesmo. Tem que ser daquele jeito, pensa daquele jeito e acabou, não muda. Então, muitas vezes a pessoa ela não tem só problemas no corpo, nesses corpos, ela tem problema de personalidade. Por isso que a gente bate sempre sobre transtorno de personalidade, subpersonalidade. Então, a personalidade são pessoas que às vezes ela muda de humor muito rapidamente. Ela, às vezes, ela não é daquele jeito que ela quer, ela já apresenta esse comportamento. Muitas vezes traz personalidades que são de vidas passadas. Então, a personalidade ela é muito diferente dos corpos, na verdade. É um comportamento autônomo, às vezes. Por exemplo, todos esses corpos que vêm na sequência de uma pessoa. Não, nós temos os 7 corpos. Cada um de nós temos os 7 corpos. Que seria como uma alma. A alma vai ser no átimo lá, que vai ser a essência. Você pode, por isso que ele fala assim, 3 densos e outros mais sutis. Porque o denso vai ser o físico, do pretérico e astral. Até o astral ele considera ainda denso, né? Do mental inferior para cima já vai ser considerado mais sutil. Daí, aí envolve, por exemplo, se a gente for jogar para um nível de psicologia, o mental inferior e o mental superior seria o inconsciente e o subconsciente. Inconsciente, subconsciente, entendeu? Então são coisas que a pessoa não tem, às vezes, nem noção que aquilo ela passa por aquilo. Como o nome indica, esse corpo tem estrutura extremamente tênue. Não, vai passando, Maria. Aqui, volta. O corpo somático, também chamado de corpo físico ou corpo denso, é uma estrutura mais visível, palpável e reconhecida na existência humana. É constituído por tecidos, ossos, órgãos, sistema, que é o nosso corpo físico. O instrumento direto da experiência sensorial vem a criação do mundo material. É no corpo somático que se desenrolam os processos fisiológicos fundamentais, né? Mas interessante, tá? Que é o nosso corpo físico. O corpo físico não é apenas um amontoado de células, é influenciado pelos corpos sutis e, sobretudo, pelo corpo etérico, que o vitaliza, pelo corpo astral, que o sensibiliza. Quando em harmonia com esses níveis mais sutis, o corpo físico reflete saúde, equilíbrio na alma, você se sente, né, harmonizado. Mas quando está bloqueado,
aí você vai sentir o desequilíbrio do corpo físico, através dos chakras, desalinhamento de chakra, aí tem doenças somativas, né? Então o corpo somático, ele nasce, cresce, amadurece e vitória. Nos sujeita ao tempo, à gravidade, à dor e ao prazer. É limitado, mas muito certificado. É transitório, mas serve como ponte entre os mundos. Embora a ciência tradicional o estude em seus aspectos bioquímicos e funcionais, as tradições espirituais veem como o último elo de uma corrente energética complexa, que parte do espírito e se densifica até alcançar a carne. Por exemplo, o do pretérito, né? Quando eu estava juntando para a gente falar, eu tinha muito essa dúvida. E aí eu comecei a estudar um pouquinho para ver. Porque eu tinha dúvida do perispírito com do pretérico. Mas ele, na literatura, fala que o perispírito, que é esse aí que ele fala, que quando a gente morre, a gente perde, né? É o perispírito. E o do pretérito, ele fala que é baseado no que a gente estimula pelo físico. Quer dizer, não, eu achava que era o mesmo, mas não é. Isso que eu estava tentando entender. Não é. Porque o que quando você perde, assim, que se desliga é a alma. É o perispírito. É o perispírito, mas a alma. E o do pretérito, ele é como se fosse uma questão de como ele é nossa cópia, é como se ele alimentasse pela nossa energia. Entendeu? Até tem um slide falando até mais sobre coisa. Então, cuidar do corpo físico, portanto, é mais do que preservar um equipamento biológico, é honrar o espírito que nele habita e reconhecendo que o divino também se manifesta na matéria. Como o próprio nome sugere, o corpo etérico é uma estrutura extremamente sutil, de constituição diafana e invisível aos olhos físicos. Trata-se de uma matéria de natureza eletromagnética densa, mas com comprimento de onda superior ao da luz ultravioleta, o que explica por que se dissolve facilmente em contato com esta, como exudado do corpo físico. Pode-se dizer que é uma forma de matéria quintessenciada, situado no limiar entre o físico e o material. Esse quintessenciado que ele está falando é justamente isso que eu estou te falando, que é a energia, entendeu? Que é a questão do éter, né? A gente fala do campo do éter, da energia. Eu também tinha essa dúvida do perispírito com o pretérico, depois eu fui vendo ainda até entender que... Então, o corpo etérico é responsável por manter o equilíbrio fisiológico, refletindo a harmonia do cosmos dentro do organismo. Deu para entender, Grazi? Então, o corpo etérico do pretérico, ele é um corpo que é mantido pela nossa energia, por ele ser duplicado do nosso físico. Ele distribui automaticamente as energias vitalizantes para todo o corpo físico, assegurando que as funções vitais permaneçam em equilíbrio e que o conjunto corporal conserve sua harmonia funcional, graças a essa atuação silenciosa e cessante ao corpo etérico. Porque o Allan Kardec, no kardecismo e no espiritismo, eles aceitam até o perispírito, né? Só 3 corpos. Essa visão aí que nós estamos olhando aqui, ela é mais na visão esotérica, que aceita os 7 corpos. Engraçado que na minha ideia era que o espírito que transmitia energia para o nosso corpo. Então, o perispírito é isso que você está falando. O duplo etérico, ele é a nossa cópia, ele é a nossa... É como se ele fosse o nosso elo, como se ele fosse uma corrente de informação para o físico. Interligando o físico, o etérico ao astral. Ele é a ponte. Deu para entender agora a diferença? Eu também confundia isso também. Eu achava que o perispírito era igual, mas não é. Então, o duplo etérico, ele é nossa cópia, ele é a ponte que nos liga aos outros níveis de consciência. O duplo etérico também é conhecido como corpo fluídico ou corpo energético, que seria uma camada que envolve o corpo físico e é considerado o ponto de contato entre o físico e os planos espirituais. Ele é descrito como uma matriz energética que mantém a saúde e o equilíbrio do corpo físico, funcionando como um campo
ou no esqueleto energético que organiza a matéria física. Então, praticamente, o duplo etérico é ligado. Tem as, por isso que no corpo etérico tem tudo, né? Tem os órgãos, quando a gente vai fazer a apometria, a gente trabalha tudo, todos os órgãos, porque é duplicado. Nós temos na matéria, o mesmo coração nós temos na matéria e temos no etérico. O fígado no físico e no etérico. E às vezes adoece no etérico. A doença sempre começa no etérico para o físico. Não do físico para o etérico. Por isso a gente sempre tem que estar mantendo o equilíbrio de meditações, bons pensamentos, meditações. Mas o duplo etérico, ele adoece como? Já que vem dele para o corpo. Porque ele é tua cópia, ele é tudo que você é. Entendeu? Ele não vai ser um perispírito como o Kardec fala, na linguagem kardecista, entendeu? O duplo etérico, nessa, seria a nossa energia, seria o nosso, o que nos sustenta o nosso ki de energia. Ele seria um veículo por onde circula a energia vital, que é a nossa energia, é a respiração, né? O prana, que eu chamo de prana também, né? Que alimenta o corpo físico. Essa energia é considerada essencial para o bom funcionamento dos órgãos, tecidos e células. Deu para entender a diferença agora? O duplo etérico também serviria como um canal para a comunicação entre o ser humano e as dimensões espirituais. Seria então um elo entre a consciência física e os planos mais elevados. Porque tudo que você vai fazer numa meditação, ou qualquer coisa que você vai fazer de relaxamento, não é só o corpo físico que sai, é seu duplo etérico. E quando a gente perde energia, você pode notar que a gente perde primeiro no duplo etérico. A gente sente aquela fraqueza. Você já percebeu? É tudo no duplo etérico. Então, o físico, praticamente, ele é mantido por esse duplo etérico. Por isso a importância da gente cuidar sempre. Passa esse, eu não vou falar sobre chakras hoje, não. Não, volta. Aqui vai falar um pouquinho, eu acho que eu trouxe linguagem para esclarecer do coisa. Então, o corpo somático ou físico é o corpo material, biológico, visível e palpável. O perispírito é o corpo semimaterial, uma espécie de volúpio do espírito, que liga o espírito ao corpo físico. Ele mantém a forma humana e persistente após a morte do corpo físico. O espírito é o ser imortal e a consciência. Esse desenho ficou bem legal, porque dá para você ver, você tem ali o corpo físico, aí o duplo etérico que é igual ao físico e o astral. São os 3 níveis de corpos primeiro, né? E essa imagem é legal, que você vai vendo que você está interligada com todos esses níveis de consciência. Qual que é? O perispírito é o envoltório semimaterial do espírito. Ele é a ligação entre o espírito e o corpo físico, como descrito na doutrina espírita. O perispírito é formado por matéria mais sutil, que não é completamente física, mas também não é totalmente espiritual. Ele é moldado pela energia e vibração do espírito. O duplo etérico é descrito como o campo energético radiante da matéria física. Ele segue uma manifestação vibracional da matéria com uma influência direta sobre o corpo físico e a sua energia vital. Esse campo etérico é como um modelo energético do corpo físico, ajudando a manter as funções vitais enquanto estamos encarnados. O duplo etérico, ele refere-se ao campo energético da matéria física, mais denso, diretamente relacionado ao corpo físico e à energia vital. Eles aparecem com a morte física uma vez que é ligado com o corpo material. O perispírito refere-se ao envoltório semimaterial que conecta o espírito ao corpo físico, como uma energia mais sutil. Ele continua após a morte do corpo físico e pode ser percebido no plano espiritual. Assim, a principal diferença é que o duplo etérico está vinculado ao corpo físico e a energia vital que mantém o corpo material funcionando, enquanto o perispírito está mais ligado ao espírito e à evolução do ser, servindo de
intermediário entre o mundo material e espiritual. A vibração do corpo físico e do perispírito pode ser harmônica e equilibrada ou desordenada, dependendo dos pensamentos e atitudes da pessoa. Se a pessoa está em equilíbrio, a sua vibração é mais suave, leve e bonita, irradiando uma luz harmoniosa. Caso contrário, se a pessoa está em desarmonia, com pensamentos negativos, sua vibração é mais agitada e escura. Existe uma troca de energia constante entre o espírito, o perispírito e o corpo físico. Essa troca ocorre por meio de campos energéticos, que são os meios pelos quais a energia vital circula entre esses três elementos. O corpo físico, ele tem um campo radiante e o duplo etérico, que é uma vibração energética da matéria. O perispírito também possui um campo radiante, mas mais sutil. Quando o indivíduo está encarnado, o campo radiante do corpo físico está em constante interação com o perispírito. Essa troca de energia resulta em diferentes vibrações, dependendo do estado mental, emocional da pessoa, e que pode ser percebido por médiuns e videntes como diferentes tonalidades de luz ou cores. Até mesmo uma pessoa super evoluída, uma energia bem elevada, ela pode estar e cair ao mesmo tempo e ter uma energia, uma cor densa, pelo fato de algo acontecer no físico que faz essa energia cair. Isso não quer dizer que ela é má, ou que ela é desentendida, ou que não sabe como elevar essa vibração, mas acaba acontecendo. Acaba caindo essa mesmo tendo muito conhecimento. Sim, porque somos humanos, né? O físico acaba caindo nessa... Por isso que ele fala para a pessoa vigiar o pensamento, entendeu? E tentar, porque se ela caiu, é que dentro dela houve alguma resposta negativa que ela entrou. Ou ela entrou no campo negativo, ou ela, por pensamento, abaixou aquele campo. E eu tinha uma ideia de que, quando falam, a culpa é sua, né? Por estar acontecendo certas coisas, porque você caiu a sua vibração, não é isso? Isso. Então, assim, eu pensava, então as pessoas que deixam cair a vibração são malvadas? Eu sou malvada? Eu sou ruim, né? Esse é o pensamento, mas não é esse o pensamento correto. O pensamento correto é que nós somos humanos e que acaba caindo mesmo a vibração, justamente, por exemplo, eu saí do hospital e a minha mãe está muito doente, então o meu campo vibracional caiu, mesmo eu não querendo. Então não é que a pessoa é ruim por ela estar com o campo vibratório baixo. E por isso que os outros campos vibratórios em seu redor te atacam, te afeta, né? Agora, quando você está num campo vibratório alto, nada te afeta com relação a outras vibrações ruins que tem ao redor. Aí entra aquela historinha da frequência, da vibração Isso. E da sintonia, por exemplo, assim. Sintonia. A gente tem que muitas vezes não entrar na sintonia daquele ambiente. Então aí é um vigiar nosso, tipo assim, eu perceber quando eu não é meu e eu acabei sintonizando com aquele pensamento negativo, aquele local, que você pode ter isso em localidade, você pode ter isso por exemplo, você pode estar, por exemplo, chegar num lugar e fazer uma troca, por exemplo. Você está tão mal, mas você sintonizou num lugar que subiu muito a frequência. Muito rápido, né? E foi ótimo e levantou tudo. Ou, um exemplo, não precisa citar nome, né, porque não devemos, mas, por exemplo, da pessoa está num nível de frequência, mas ela vai falar algo importante que ela goste, ela muda totalmente a frequência. Chega com uma frequência muito baixa, mas entra no ambiente, começa a falar do assunto que gosta, e essa vibração, essa frequência aumenta, eleva ao topo, né? Então a pessoa, a gente pode estar alterada, às vezes o tempo todo nós podemos ser alterados pelo ambiente.
Uma das coisas que eu gosto muito, que eleva muito a vibração positiva, é a música. Vou falando. E é uma música, assim, que ela tem o hertz dela elevado. Não aquelas que falam besteiras ou que falam coisas ruins. Então, essa base. Esses exemplos. Então, vou ficar quietinha, você fala. Então, vou falar sobre isso que ele está falando ali, sobre a slide. Ele fala da aura também, né? Que a gente também tem a questão da aura, que também é outro patamar de energia, né? Nós temos o perispírito que emana uma energia que é essa aura. A aura é a representação visual do campo energético de uma pessoa. Nós acabamos de falar, refere isso aí, né? Que é a pessoa pode estar numa energia alta ou baixa, e isso vai refletir em cores, né? Então a aura é isso, o campo como a pessoa está conectada. A aura é uma camada de energia que envolve o corpo físico e reflete o estado emocional, mental e espiritual do indivíduo. Os chakras, por sua vez, são centros de energia que distribuem energia vital ao longo do corpo. A ideia de que toda matéria, seja ela física ou espiritual, emite uma radiação ou vibração específica é central em muitas tradições esotéricas. Isso pode ser interpretado como um campo radiante de energia que emana dos corpos sutis. De acordo com as crenças espirituais, a qualidade dessa radiação depende do estado emocional e espiritual da pessoa. Quando estamos em harmonia, nossa energia é suave e positiva, enquanto sentimentos negativos podem criar vibrações mais densas e escuras, que é justamente o que você deu de exemplo. Foi um ótimo exemplo. As vibrações dessa radiação dependem do nível de consciência e do estado energético do ser. Por exemplo, pessoas que se encontram em um estado elevado de espírito ou equilíbrio energético podem emitir uma radiação mais harmônica, luminosa, enquanto indivíduos em desequilíbrio podem ter um campo mais turvo e caótico, como messonianos. Vamos dar uma pulada, Bia, porque a outra parte que a Grazi falou, que é vamos falar sobre Ramatiz. Para Ramatiz, tá, gente, eu trouxe outras pessoas falando sobre o duplo etérico, e eu gosto muito de Ramatiz, então eu trouxe ele também. Ramatiz é um espírito que se comunica por meio de médios e é conhecido por seus ensinamentos sobre temas espirituais esotéricos. Ele fala sobre o duplo etérico como um conceito relacionado à nossa constituição energética e espiritual. Para ele, o duplo etérico é o que muitas vezes é chamado de corpo etérico. Para Ramatiz, ele ensina que o corpo físico é acompanhado por um corpo sutil. O corpo etérico que atua como um intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Esse corpo etérico, segundo Ramatiz, não é visível aos olhos comuns, mas tem grande importância em nossa saúde, bem-estar e conexão com o plano espiritual. Em resumo, enquanto o perispírito tem uma função espiritual e evolutiva, conectando o espírito ao corpo físico e sendo reflexo das condições morais do ser, o duplo etérico é uma forma de energia vital que mantém o corpo físico funcionando e que pode ser influenciado pelas condições de saúde do corpo. Por isso, gente, que é muito importante, quando a gente está fazendo a apometria, as pessoas entenderem, porque eu sempre falei assim, que a apometria é técnica, ela não é espiritual. Por quê? Porque ela trata dos corpos, e o duplo etérico, como ele está dizendo ali, é nosso. Então, o que vai ter nesse duplo etérico? Nossas informações. Não vai ser do espírito de vida passada, ou espírito de outro, entendeu? O duplo etérico, ele vai ter nossas informações, principalmente nossas informações emocionais. Vamos supor, tem muito quadro de raiva, eu acho que problema de fígado, eu tenho muita ansiedade, entendeu? Então são emoções e sentimentos relacionados a nós que somos, como fala, que vestimos aquele corpo físico. Então, você não está fazendo na apometria mexendo com o perispírito, você está mexendo com o seu corpo etérico. Deu para entender a diferença? Já foi, entendeu? Ramatiz
começa no corpo etérico antes de manifestar-se no corpo físico. Se há bloqueios ou desequilíbrios nesse campo energético, isso pode resultar em distúrbios físicos ou emocionais. Práticas como fluidoterapia, cura energética e passos magnéticos ajudam a restaurar o equilíbrio do duplo etérico. Ramatiz ensina que entender o duplo etérico é fundamental para compreender nossa natureza espiritual e energética. O cuidado com o corpo etérico por meio de práticas de saúde energética, como o reequilíbrio de chakras, purificação energética, é essencial para a manutenção da saúde física e emocional. Então, por que você se cura muitas vezes fazendo uma acupuntura, um reiki, essas terapias que envolvem energia? Porque você está tratando o quê? Seu corpo etérico. Você está reequilibrando os seus pontos de energia. A acupuntura eu não tinha ideia que ela era dessa energia toda que ela tinha. E você pode notar que a acupuntura, quando eles vão aplicar a agulha, eles vão aplicar alguns pontos. Isso. Tudo que você refere ponto, campos de força, de chakras, chakra, pontos, é energia nossa. São nossos pontos de energia, nossos E campos. ele atua ali, aquela agulhinha atua nesses pontos assim para ser curado o corpo físico, transmitindo a energia. Eu achei incrível isso, eu não sabia disso. Eu não tinha esse entendimento da acupuntura. Você não fazia só a interligação, né? Isso. Eu não entendi como funcionava essas agulhinhas, né? Mas era uma forma de captar energia para entrar ali naquele ponto, né? É muito interessante a gente falar em energia, gente, porque, por exemplo, todas as terapias são baseadas em energias. E muitas vezes a gente fala assim, eu vou lá fazer, por exemplo, vou lá aplicar fazer a terapia. E muitas vezes, campo de energia nosso também, você pode ser roubado dentro de campo de energia. Alguém captar a sua energia e você ficar sem. Então a gente sempre tem que aprender a fazer troca de energia. Como assim? Não entendi. Por exemplo, às vezes, vamos supor, você já não foi ao ver fazer um tratamento em que você fala, nossa, eu fiquei fraca agora. Ali você deu uma moleza. Perdeu energia. Então você tem que saber não deixar essa energia ser perdida. De novo o seu negócio, amiga. No mesmo horário. Desculpa. Só que hoje ficou mais fácil, né? Não, esse cara também quero falar dele. Então a gente falou de Ramatiz, a forma como ele trouxe, né? Eu trouxe esse cara aí também que eu gostei dele, tá? Ele fala do duplo, o Arthur. É Arthur Boni, né? Então, ele tem um livro bem legal que fala sobre o duplo etérico. Então, para ele, o duplo etérico é o termo utilizado para descrever a réplica energética do corpo físico composta por matéria etérica. Embora não seja visível aos olhos comuns, ele exerce influência direta sobre a saúde física e mental do indivíduo. Este corpo sutil é responsável pela distribuição da energia vital, que é o prana, pela manutenção da integridade do corpo denso. Olha aqui, ó, você pode ver pelo desenho do etérico dele, lá no Triás, olha, ele está mostrando sobre os pontos de chakras, ó. De acupuntura também, né? A acupuntura também usa os pontos. A obra do Arthur é uma complicação de problema, mas não precisa não. Bia, passa. Então tá. Então é muito importante a gente ter sempre, na verdade a gente tem que ter sempre cuidado com o nosso corpo etérico, né? Se alimentando bem, fazendo, como que fala? Exercício de inspiração. Se conectando com a natureza, né? Que a natureza também traz esse campo de energia pra gente, né? Quando você vai ver uma grama, você está captando uma energia, então você está passando pelo seu corpo etérico também. Às vezes caminhar descalço na grama. Foi feito um estudo que eu vi muito superficial, a pessoa é feita com um aparelho, né? Para saber a energia que está ali no pé.
Daí quando tira o sapato, coloca na grama, fazem de novo e aumenta a energia. Foi feito esse estudo. Legal. Às vezes a gente fazer mentalizações, né, em volta de. Pode ser, por exemplo, uma bolha de luz, azul, dourada, depende da cor que a pessoa quiser fazer, envolver, imaginar no seu corpo, antes de sair da sua casa, ou quando você precisa se energizar. Acho que agora vai começar da música, Grazi. Do ponto de vista energético, quântico, tempo e espaço realmente não são barreiras. A memória impressa na água, nos cristais, nos campos sutis, tudo isso é uma forma de gravação energética que pode ser sentida e acessada por quem está em sintonia. A música como linguagem vibracional. A música, antes de ser arte, é uma energia organizada em movimento e absolutamente natural, que ela ative não só os sentidos físicos, mas também os sutis. Vibração e o estado de consciência. Então, a música ela nos traz essa sintonia, né? O seu paralelo entre estados musicais e estados emocionais e espirituais é muito alinhado com tradições antigas, como as correspondências entre tons e chakras, entre modos gregos, arquétipos emocionais, entre a frequência de som, padrões vibracionais da consciência. Então, a música nos traz a frequência, a vibração, aumenta, né? Como você falou, foi feito também, falaram ali da água, ali dizendo da água, né? Foram feitos também estudos que colocaram um copo d'água com uma música nessa sala, tocando, né? Essa música com uma vibração de hertz alto e bom. E daí colocaram numa outra sala neutro e na outra sala sem música nenhuma, né? E outra sala com músicas muito com uma vibração, com um hertz de baixo, de 200, abaixo de 200. A composição da água mudou o formato da água. Por exemplo, aqui não tinha música nenhuma, ficou normal, do estado dela normal. Aqui estava com a música, com a elevada vibração, ela mudou as partículas. E já a outra, com músicas de baixa vibração, ela mudou também de uma forma que fica visível, assim, feio, a água fica feia, as partículas dela, vista no microscópio. Isso é incrível isso. Né? E é estudo também. E isso que é legal, porque o nosso corpo, o duplo etérico, ele vai estar baseado nesses tipos de informação, de energia. E não podemos, desculpa, voltando um pouquinho atrás, não podemos esquecer que nosso corpo é totalmente água. Ela é água. Então, se você quer se curar também, é elevar o seu campo vibracional, umas músicas boas, para poder também fazer um efeito legal no corpo. É isso mesmo. Então, vibração energética é um resultado de um estado emocional e espiritual que emite uma frequência que nos conecta com frequência parecida no campo externo. A energia vibracional é a energia que emitimos. Animais, objetos, os cristais possuem energia vibracional própria. Engraçado, essa parte eu gostei de colocar, por quê? Os cristais possuem energia vibracional própria. Então, quando a gente está trabalhando com cristais, a gente está fazendo uma troca, né? Na verdade, a gente está, como que fala? Pode continuar. A gente está somatizando aquela energia da natureza mesmo, das pedras, né? Então, eu achei legal essa parte, quando fala assim, que o cristal é porque a gente está sugando essa energia, está fazendo essa troca. Mas é uma troca de energia densa sua, que você não está bem, passando por cristais, e cristais te passando. Conforme as Mas pessoas. como transmuta isso para não afetar? Depende de como a pessoa vai fazer, né? Porque depende de como a pessoa usa, né, Graça? Porque, por exemplo, assim, se você pegar um cristal e utilizar para que você possa receber energia positiva, mas tem gente que usa os cristais, as pedras, para elaborar uma limpeza. Então, acho que vai o uso da pessoa, né? Se ela for usar para captação de energia, para tirar dela, eu acho que é a forma como a pessoa vai utilizar. Por isso que eu nunca utilizei, gente. Pessoal, eu nunca utilizei
utilizei, mas as pessoas utilizam. Dentro da apometria, eles trabalham muito com seres elementares. Eu não gostei. Por quê? Porque seres elementares, tudo que envolve seres elementares, pedras, eles são energias genuínas. Por exemplo, os seres elementares, eles vão fazer aquilo que você comanda. Deu para entender o que eu estou falando? Então, eu nunca gostei de utilizar a energia deles para mandar fazer algo de que não seja positivo, entendeu? Sim. Mas se for positivo, você concorda? Mas eu não uso. Eu procuro evitar. Por quê? Porque a gente tem tanto campo de energia quântico hoje. Agora, por exemplo, se for para fazer uma medicação, por exemplo, um floral, uma medicação, aí sim, eu até utilizo. Deu para entender a diferença? Tem gente que manda fazer limpeza de coisa pesada, vamos supor, viu lá uma vibração de goécia, por exemplo, que na política chama goécia, né? Que é magia. E mandam os seres elementares. Eles não têm essas informações para isso. Deu para entender o que eu estou explicando agora? Então eu não utilizo. Porque ele tem uma consciência. Não. Tem energia, mas não tem consciência. Deu para entender? Então eu procuro não utilizar. Agora, se vamos supor, se for para preparar uma medicação floral, uma aplicação de energia com os cristais, é diferente. Aí você não está explorando o campo de energia deles. Você está trocando. Entendeu a diferença agora? Então, eu não costumo utilizar muitos seres elementares, não. Para esse tipo de energia que o pessoal faz, não. O pessoal usa muito na apometria por aí. Eu não gosto. Aliás, eu não uso nada que fique muito tirando, igual você falou. Eles não têm consciência. Nós somos as pessoas que estão evoluídas. Às vezes, né? Os seres elementares não têm, as pedras não têm. Eles têm... Eu não sei se eles têm consciência. Não tem, não. Não tem. Deu para entender explicar o que eu quis explicar? Então, podemos captar a energia da Terra e das pessoas através do campo eletromagnético. Nesse campo não existe separação de tempo e espaço. Então, podemos captar energias do passado, por exemplo. Não tinha antes alguma coisa, Beatriz? Não, você já falou. Ah, tá. Tá, isso eu estava falando para a Graça agora. Eu não gosto de você saber. Pode ir. A relação entre notas musicais e emoções é algo muito profundo. É um campo explorado tanto na teoria musical quanto em abordagens mais espirituais. As vibrações de diferentes acordes têm uma qualidade emocional própria, muitas vezes ligada ao conflito, à resolução e até mesmo à transformação de estados internos. O acorde menor ou diminutivo, às vezes ele está falando de sentimentos de tristeza, melancolia, ansiedade. Aqui ele está tentando explicar que até na música, a música pode nos transmitir as sensações, né? De tristeza, de melancolia, de ansiedade, conforme a música. Isso acontece porque sua estrutura contém intervalos menores que criam uma sensação de tensão e instabilidade. É o que eu falei com relação aos hertz, né? Hertz lá para baixo de 200, acima de 300, tem de 900. É bem elevado, né? A vibração dessa tensão é percebida como algo mais denso, pesado e pode ativar emoções de perda, desespero ou conflito interior. E o que a gente tem que muito lembrar, gente? Que através de uma nota de uma música ou de uma música, teve alguém que escreveu. E teve alguém que estava naquele momento, ou ele estava num momento de tristeza, ou ele estava num momento de muita euforia, de muita alegria, ou ele estava num estado de ansiedade. Então a música, ela vai também vir com um pouquinho daquilo que a pessoa que escreveu. Isso é a música, livros. Tem livros que a gente lê, a gente fica até cansada, né? Então tudo nem consegue, né? vem a energia junto, a vibração daquilo junto. O acorde maior com sétima, vamos pular. Pode pular. Acorde e escala são capazes de ativar memória emocionais em cada pessoa. Isso acontece porque cada um de nós tem uma resposta energética única. A frequência que é emitida pela música
com base em nossa história, nosso estado do espírito atual e até mesmo nas vibrações que captamos em nível inconsciente. Então, quer dizer, isso aí é legal quando ele fala que a música também não é só questão da frequência, da vibração. Tem também muitas vezes que nos lembram um fato, né? Vamos supor, eu cresci com um almoço de família com música sertaneja, então me remete hoje, muitas vezes, uma memória. Né? Então, a memória boa ou ruim. Entendeu? Então a gente pode trazer isso através da música. As notas musicais e acordes podem ressoar em frequências específicas que se conectam com nossos chakras ou campos energéticos. A percepção da frequência de cura está presente em muitas tradições de terapia sonora, meditação, que utilizam música e sons para criar ambientes que promovem equilíbrio emocional, cura energética e expansão da consciência. A música, na verdade, é uma energia sonora que vibra em diferentes frequências, medidas em hertz, e essas frequências têm capacidade de interagir com o nosso campo energético. Cada nota musical, cada acorde, pode ser visto como uma onda vibracional. E assim como qualquer outra forma de energia, ela causa impactos em nosso corpo e mente. Aqui lembra também, gente, olha, hoje tem música que a Bia vai poder ajudar mais, que é dos ruídos, por exemplo, né? Nós temos lá os ruídos brancos, marrons, então, tem música já hoje para meditações em ruídos e que foram desenvolvidas na neurociência, foram desenvolvidas na neurociência para que o cérebro possa entrar nesses estados de relaxamento que a gente precisa, né? Até mesmo tem músicas assim com ruídos que é pro sono, né? Para um bebê dormir melhor, para a pessoa que não consegue dormir acabar pegando sono com essa frequência de ruído. Do bebê, se não me engano, a frequência é utilizada como do útero, o barulho que tem no útero. Olha que legal, você não tinha visto não. E daí então eles fizeram vamos dizer assim, simularam um barulho do útero, e daí a mãe coloca essa música, esse barulho, né? E a criança dorme achando que está ali no útero da mãe. Muito incrível isso, né? Tem cada coisa que a gente vai descobrindo aos poucos, né? As vibrações mais baixas, como em acordes menores, mas pula, Bia, já falamos sobre isso. Quando escutamos música, ela não afeta apenas a nossa audição, o sentido fixo, mas pode também estimular outros sentidos de forma mais sutil, como o olfato, o tato, a visão, até o paladar em algumas situações de sinestesia, onde as pessoas podem ver ou sentir os sons. Porém, o mais intrigante é que essas vibrações também são captadas por nossos sentidos intuitivos, que se pode chamar de sexto sentido, ou mais precisamente nossa percepção energética. É lógico, quanto mais você ouvir uma música que te eleva, você vai ter a sua mediunidade muito mais em conexão, né? E você consegue ter a sua intuição mais aflorada, muito mais. Meio que abre, né? Uhum. A música ativa áreas do cérebro que lidam com as emoções e com as memórias, e que nos faz reagir a uma música não apenas por sua melodia ou ritmo, mas também por um tipo de impressão energética que ela deixa em nosso ser. Cada um de nós tem memórias e associações emocionais únicas que podem ser despertadas por uma música. Isso, pode falar. Você sabe que, por exemplo, assim, uma das coisas assim, que uma música, ela que está uma pessoa, de repente, com uma situação de término do relacionamento, está sofrendo por isso, de repente ela escuta uma música, daquelas músicas bem sofrida, né? E que, de repente, a letra diz assim, eu não vivo sem esse amor, eu não vou sobreviver, eu prefiro não viver mais. Isso daí já acaba fazendo que a pessoa que está ouvindo, já está sofrendo por amor, a começar a criar uma situação de repente, até suicídio. Porque eu não quero mais viver, acaba induzindo isso.
É verdade. Desperta isso na pessoa que está sofrendo. É muito importante, né, a gente começar a prestar atenção no que a gente ouve, né? Isso, O cérebro não assimilar. Isso acaba assimilando uma situação que ele também está sofrendo por amor. Uma música dizendo que é um sofrimento por amor e acaba induzindo a um suicídio. Porque acaba que a pessoa fala, olha só, ele também está sofrendo por amor, eu não quero mais viver, né? Eu vou morrer, eu vou me matar se eu não estiver mais com essa pessoa. Então acaba induzindo uma pessoa que está fragilizada, não a pessoa que está bem consigo mesma. Isso mesmo. Isso pode ser uma memória de infância, uma experiência de amor, você acabou de falar, uma perda ou até mesmo uma memória coletiva, que transcende nossa própria vida, algo relacionado às nossas vidas passadas ou o que chamamos de arquétipos. Acho legal essa parte de falar que às vezes a música pode fazer a gente lembrar traumas, né? Isso é bem interessante. Essas vibrações se conectam com frequências internas que temos armazenado no corpo, nas memórias celulares ou nos campos de energia, fazendo com que a música ressoe com partes profundas do nosso psique. Esses sentimentos e emoções que surgem ao escutarmos música, muitas vezes não podem ser facilmente explicados. Eles vêm de uma experiência interna, de vibração energética, que está além do que conseguimos racionalizar em palavras. São respostas a frequências que tocam parte de nós e que ainda não compreendemos totalmente. Então, muitas vezes, às vezes, a música também nos remete, né, a memórias que a gente nem está muito consciente daquilo. Isso pode ajudar, como também atrapalhar, com uma consciência ruim. Por exemplo, no caso da musicoterapia, né? Dentro de um hospital, por exemplo, a música é muito importante. Entendeu? Ela vai remeter para o paciente uma melhora. Então, a musicoterapia ela faz parte de trazer para o psique o positivo. No contexto da ecopsicologia, ou da psicologia energética, nós falamos na aula passada da ecopsicologia. Sabemos que o corpo humano é composto de campos energéticos, como o campo eletromagnético, campos de energia sutil. Esses campos podem interagir com os sons e frequências musicais, e a música pode ajustar esses campos, curando e reequilibrando as emoções, assim como uma frequência terapêutica. Então, na ecopsicologia, é a música interagindo com a natureza, né? A ecopsicologia é isso, é uma questão da natureza, o meio ambiente. Então, isso é importantíssimo. Você está dentro de uma mata, ouvindo uma música, você vai levar, muito mais sua frequência e curar muito, né, mais rápido. Além disso, as vibrações da música podem ressoar com diferentes chakras, centros energéticos que armazenam nossas experiências emocionais e espirituais. Quando uma determinada música ou nota ressoa em frequência compatível com o chakra, ele pode liberar bloqueios e aumentar o fluxo de energia nesse centro. O impacto da música vai além da audição. Ela se funde com a nossa energia e ativa memórias e estados emocionais, muitas vezes sem que a pessoa perceba conscientemente. Essa é a beleza da música, é por isso que ela tem tanto poder. Ela fala com a nossa alma, com a nossa energia, de uma maneira que transcende palavras. Os sentimentos de raiva ou de vingança, como frequências mais baixas, os sentimentos de amor, paz, como eu já mudei o assunto já. Pode pular. Tabela de hertz e emoções. Também já mudei, já é outro assunto isso daí. Vai continuar nesse assunto ou vamos deixar para outra aula? Tem bastante. Esse aqui é o último. É o último? Então vai, vou falar rapidinho. Então. Vai. Volta no hertz lá. Essa tabela só. Então, a tabela de hertz e emoções. Aqui a gente está já... É o que a gente estava falando, né? Abaixo de 200 Hz é ruim, isso é tudo. Então, vamos falar bem rapidinho. Então, de 20 Hz a 50 Hz, pessoas que têm muita raiva, ódio, vingança, vai estar vibrando nessa frequência, tá? Passa, eu vou falando rápido. De 50 a 100
Hz é o medo, a ansiedade, a frustração. Quem está nesses sentimentos vai estar em 50 a 100 Hz. De 100 Hz a 200 Hz, tristeza, solidão, depressão. De 200 a 400 Hz é a frustração, inquietação. De 400 a 600 Hz é a raiva contida, o ressentimento. De 600 Hz a 1000 é o equilíbrio, relaxamento, frequências médias altas começam a trazer uma sensação de liberação emocional e serenidade, ajudando a aliviar o estresse e criar uma sensação de estabilidade. Nossa, eu achando que até 200, né? Não, vai 400, 600, ainda é negativo. Levei um susto agora. De 100 Hz a 200 Hz, 2000 a 2000. De 1000 a 2000, quem está nessa vibração de 1000 a 2000 é quem está na felicidade, na alegria, são as frequências altas. De 2000 a 4000, quem está no amor, na paz, na tranquilidade. De 4000 a 7000, já eu acho que eu não entro nessa. Eu acho que a gente não entra muito ali, né? Na iluminação, né? Espiritual. Então você tem que estar muito evoluída para ficar nesse Hertz. Olha que assim, é muito difícil encontrar uma música Com essa 600, elevação, né? É complicado achar uma música assim. Foram feitos testes. Mas tem por Hertz mesmo, já viu? Você pede lá quais são as músicas em Hertz mais alta. Eles mandam na internet. Interessante. Acho que a gente tá bom. Aqui só fala em resumo geral, tipo, na música, escolhemos os acordes e Vai passando pra gente ver, tá bom? essa é a última. Ao entender essas frequências emocionais, podemos usá-las de maneira consciente para transformar nosso estado energético. Ouvir música com frequências mais altas quando precisamos de cura emocional ou conexão espiritual. Incorporar sons de cura ou meditações com frequências específicas para ajudar a tirar nossa vibração interna e promover estados de paz, amor e até mesmo desbloqueio energético. Então, boa noite a todas e ouçam uma boa música Com uma elevada vibração. Até a próxima aula.